Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Inteligência emocional é um conceito desenvolvido por Daniel Goleman. É a capacidade de nós lidarmos com as nossas emoções no momento que elas acontecem. Então, é aquela pessoa que usa a razão ao invés de usar o instinto, as reações instintivas. Ou seja, aquela pessoa que é reativa, reage a qualquer coisa, a qualquer atitude intempestiva, ela responde de forma inadequada, depois se arrepende. Essa pessoa, ela não usa a parte superior do cérebro, que é o lobo frontal. Então, a inteligência emocional é quando nós paramos para pensar, nós refletimos e não nos deixamos levar, por exemplo, pelas emoções negativas, que complicam o destino. Uma pessoa reativa, muitas vezes, ela não é uma pessoa do mal, mas é uma pessoa que, no momento de uma forte emoção, muitas vezes ela perde ali a cabeça e às vezes até comete um crime. Então, a inteligência emocional, ela é passível de ser desenvolvida através da renovação interior, através de usar a razão. Então, Daniel Goleman, ele fala das estruturas que nós temos no cérebro, que fica atrás do olho, chama-se amígdalas. Então, elas comandam a parte instintiva. Ela vem desde a parte da fase animal, e ela foi, então, ficando para nós humanos, porque na nossa evolução ela continua. A partir do momento que o homem começou a pensar, raciocinar, ele foi desenvolvendo a parte superior do cérebro. Então, os nossos sentimentos negativos, muitas vezes eles são sequestrados pela amígdala, que é justamente que comanda a nossa parte instintiva. A amígdala também é rotineira. Então, é aquela pessoa que às vezes ela tem medo de sair da zona do conforto, ela tem medo de mudar de emprego, por exemplo. É aquela pessoa que tem medo das novas possibilidades, vamos dizer assim, porque ela sempre vai colocar um empecilho. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, quando nós ficamos nessa questão sendo comandados pela amígdala, nós às vezes perdemos oportunidades. Então, usar a razão, usar a parte frontal, nós vamos deixando de lado a amígdala e vamos passar então a fazer uso da razão. Então, é através do raciocínio lógico que nós vamos pensar, por exemplo, nas consequências das nossas atitudes, as escolhas equivocadas. Então, tem várias coisas também que interferem no nosso humor. Por exemplo, as doenças, os transtornos obsessivos, compulsivos, as obsessões espirituais. Temos também a questão, por exemplo, do descontrole hormonal. Então, são várias doenças que às vezes interferem no nosso humor. Às vezes, quando a pessoa ela está acostumada a ser reativa e nunca fez uma reflexão, e ela continua nessa zona de conforto, então ela continua a não usar a parte cerebral. A filosofia, ela parte do conceito de que o homem é um animal racional, conforme Aristóteles. Então, ao fazer uso da razão, nós temos a condição de escolher aquilo que é melhor para a nossa existência. Então, nós podemos mudar? Sim, podemos. Conforme nós vamos fazendo essas escolhas acertadas, pensando nas consequências futuras. Outro conceito também muito importante, que é as múltiplas inteligências. Então, por exemplo, no passado se dava muito valor àquela pessoa que tinha um QI muito elevado. Mas, às vezes, essa pessoa que tem um QI muito elevado, ela não tem desenvolvido a inteligência emocional.
Então, é aquela pessoa que às vezes ela não sabe trabalhar em grupo, ela tem dificuldade, por exemplo, de ouvir opinião alheia, porque às vezes ela se considera muito inteligente, então ela tem essas dificuldades. São também aquelas pessoas que elas não se abrem ao novo, por exemplo, numa empresa, numa qualquer atividade que envolve várias pessoas na sociedade, são as chamadas panelinhas. Então, aquelas pessoas que às vezes elas não procuram ouvir outras pessoas, porque só a opinião delas que vale. Então, são pessoas que também têm dificuldade aí de desenvolver inteligência emocional. Então, a inteligência emocional ela é muito valorizada hoje nas empresas. Por quê? Porque aquela pessoa que já desenvolveu inteligência emocional é aquela pessoa que vai saber trabalhar em grupo, vai saber ouvir, por exemplo, no caso de um gerente, ouvir os seus funcionários, ali as pessoas que trabalham com ele, a pessoa que se abre ao novo, a pessoa que está sempre disposta a aprender novas coisas. É aquela pessoa que não se acha melhor do que ninguém. Então, essa pessoa, ela tem o controle das suas emoções no momento que elas acontecem. Quantas pessoas, às vezes, reativas, que às vezes não fazem o controle das suas emoções, elas perdem, por exemplo, o emprego, elas rompem relacionamentos, por um momento, às vezes, de ira, de raiva, por falta desse controle. Então, quando essa falta desse controle ela é muito exagerada, nós precisamos buscar um auxílio médico, auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico, porque às vezes é algum problema na nossa química cerebral. Por exemplo, os transtornos de humor, que a depressão, ela se apresenta também pelo transtorno de humor. Então, aquela pessoa que às vezes é depressiva, não quer fazer nada, só quer ficar deitada, é aquela pessoa que tem uma energia muito baixa. Mas ela pode também se manifestar, por exemplo, na agressividade. Então, são vários fatores, às vezes, que contribuem para que impede, vamos dizer assim, o controle das emoções. E a inteligência espiritual, ela foi desenvolvida pela doutora Dana Zohar. Ela é uma filósofa, ela é uma psicóloga, então ela estuda a questão do ponto de Deus, que foram feitos mapeamentos cerebrais e se identificou que certas pessoas elas têm uma área iluminada no cérebro, mas ela constatou também que não são todas as pessoas que têm inteligência espiritual. Por quê? Porque essas pessoas que já têm essa inteligência espiritual desenvolvida são pessoas que são voltadas a fazer trabalhos de caridade, são pessoas que são voltadas ao sentimento de religiosidade, não tem nada a ver com religião, com mediunidade, mas são pessoas que desenvolveram valores nobres, sentimentos nobres, de piedade, de misericórdia para com o próximo. Então, essa inteligência também pode ser desenvolvida. De acordo com a doutrina espírita, nós estamos em degraus diferenciados de evolução, conforme a escala espírita que está no Livro dos Espíritos. Então, essa escala espírita diz o seguinte: cada um está no estágio evolutivo. Então, isso se explica por que certas pessoas têm múltiplas inteligências e outras têm carências nessas inteligências. Na verdade, não desenvolveram, porque está associada ao grau de evolução dessa pessoa. Então, às vezes, uma pessoa tem vários tipos de inteligência porque ela já é mais evoluída. E aquela pessoa que às vezes tem muita dificuldade, ela falta então desenvolver, evoluir mais. Uma pessoa que tem uma inteligência, um QI muito elevado, às vezes ela já desenvolveu muito a parte da inteligência, mas não da moral. Então, a doutrina espírita diz o seguinte: para que nós possamos evoluir, chegar à perfeição, nós precisamos desenvolver tanto a parte espiritual, a parte moral e a parte da inteligência. Quando nós chegamos no ápice da nossa evolução, que é o estágio de espírito puro,
o bem-aventurado espírito angélico, nós já desenvolvemos todas essas habilidades. E um conceito que eu penso a respeito como inteligência divina, vamos colocar, por exemplo, Jesus. Jesus, ele é o homem integral, ele é o modelo e guia da humanidade, conforme está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Então, Jesus, além dele ter desenvolvido todas as inteligências, as múltiplas inteligências e a inteligência espiritual, ele também desenvolveu a inteligência divina, por ser um espírito que, num estágio crístico, num estágio onde ele é um enviado de Deus. Então, mais informações, nós podemos estudar esse livro, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro da doutora Dana Zohar, que é Inteligência Espiritual. Muito obrigada a todos.